Muito bem, olá meus queridos ouvintes da Cantate FM 104,5, Max Pena falando aqui com vocês em mais um programa Fé e Sintonia neste sabadão, dia 10 de maio de 2025 e primeiro sábado depois da escolha do Papa, não é? Para ser muito honesto com vocês, eu estou gravando esse programa hoje aqui ele está indo ao ar aqui no sábado, mas eu o gravei na última quinta-feira, no exato momento, eu estava no meio da gravação, no meio da gravação, quando sai aí a fumaça branca ali. Então, você está ouvindo esse programa aqui no sábado, você já sabe quem é o novo Papa, mas eu ainda não sei, estou aqui com uma outra tela, inclusive, aberta, e quem sabe aqui no meio do programa a gente vai descobrir, né? Eu vou descobrir, você já sabe, você que está ouvindo aí o programa, quem é o novo Papa. E não à toa, por isso, eu escolhi o tema do programa de hoje aqui para a gente falar sobre liderança, não é? O que nós esperamos quando a gente fala de um líder e quais são essas lições que essa escolha do novo Papa nos deixam aí e como que a gente pode aplicar isso no nosso cotidiano. Afinal, nós estamos vivendo aqui um momento histórico na Igreja Católica, não é? E a fumaça branca acabou de sair aqui da Capela Sistina. Milhões de católicos em milhões de católicos, não é, ao redor do mundo estão ali neste momento ansiosos para saber o rosto e o nome do nosso novo Santo Padre. E por isso que eu trouxe esse tema, como eu falei para você, porque, veja bem, a escolha de um Papa não é só um evento da igreja, mas é um momento que nos convida a refletir sobre toda a liderança em todas as esferas da nossa vida como um todo. Então, como já comentei aqui com vocês, eu sou um católico recém-convertido, ainda estou aprendendo muitas coisas da nossa fé, mas uma das coisas que mais me encanta no catolicismo é como ele não separa a fé da vida prática. Então, por exemplo, na minha atuação profissional, eu viajo aí pelo Brasil dando treinamento de liderança para as empresas, e é impressionante como a gente consegue perceber que muitos dos princípios de liderança que eu estou falando ali no treinamento, seja numa empresa pequena ou grande, são os princípios que Jesus nos ensinou há 2000 anos. E são exatamente que a gente busca nos grandes líderes de hoje e nos grandes líderes da igreja. Antes de eu entrar aqui no tema principal, né, que nós vamos falar, eu preciso dar aqui alguns recadinhos para você. Então, primeiro eu quero aqui falar para você que nós teremos no dia 24 de maio, então no dia 24 de maio, nós teremos aí uma sessão do show de prêmios, não é? Faz tempo que a gente não tem um show de prêmios acontecendo aqui na Cantate. Então, dia 24 de maio vai acontecer o nosso show de prêmios a partir das 14h30, das 2h30 até as 19 horas. Vai ser lá na Casa da Mãe da Divina Providência, na rua Jorge Martins, número 120, lá no Parque Esmeralda. Olha só que coisa boa, hein? Primeiro prêmio, 700 pila, 700 manga. Segundo, 700 manga ficou parecendo que eu tô falando do prefeito, né? 700 mangos, era isso que eu quis dizer. Tem nada a ver com o prefeito, hein? Primeiro prêmio, R$700 para tirar as dúvidas. Segundo prêmio, R$500. E o terceiro prêmio de R$300. Baita premiação aí, muito legal. Para você participar, basta você entrar em contato aqui com a nossa equipe, seja pelo telefone 32474749, ou você pode nos mandar aqui um WhatsApp no 15 99693 4574, 15 99693 4574, e aí para adquirir a sua cartela. A cartela, gente, é muito baratinho para você concorrer, cartelas de R$20, tá bom? Então você sabe que nós fazemos essas ações para arrecadar fundos aqui para que seja possível a gente dar continuidade aqui ao projeto da Cantate, ao projeto Vidas Salvas, onde a gente tem lá os cursos profissionalizantes e tudo que acontece lá no projeto. Isso só é possível através das doações que nós recebemos e dos eventos que a gente faz, como a pizza ou como essa ação aqui de show de prêmios também, que é possível. Às vezes nós fazemos aqui também as ações entre amigos, não é? Uma outra maneira, então, dia 24 de maio, 24 do 5, a partir das 2h30 da tarde,
e adquirir a sua cartela. Mesmo se você não puder estar lá no dia, mas quiser ajudar, você pode adquirir a sua cartela e o pessoal que vai estar lá organizando, né? Eles podem correr para você. Então eles fazem um acompanhamento lá e você pode participar mesmo não podendo estar lá fisicamente no dia do show de prêmios, tá bom? Uma outra maneira de você ajudar é se tornando aqui um sócio evangelizador da Rádio Cantate e do projeto como um todo, né? Assim como os meus queridos que estão aniversariando neste sábado 10 de maio. Hoje nós temos poucas pessoas aniversariando aqui, 2 pessoas apenas, que é o Fabrício, lá do Parque Esmeralda, e a Irene de Fátima Araújo, lá do bairro do Éden, ambos de Sorocaba. Quero aqui agradecer vocês e desejar a vocês um novo ciclo de muitas conquistas, novos plantios, novas colheitas, e que esse ciclo seja aí muito abençoado. Deus abençoe muito vocês nesse dia tão especial, nesse sabadão, dia 10 de maio, aqui. E o sócio evangelizador, ele nos ajuda muito porque ele dá previsibilidade aos recursos aqui que nós recebemos, não é? Então, você pode ajudar aí de maneira mensal, com o valor que você puder, então não importa o valor, você só avisa aí o time e o pessoal vai fazer como se fosse um carnezinho para você, com esse valor para você ajudar mensalmente. Isso faz muita diferença aqui para que a gente consiga dar andamento, não é, aos projetos e tudo que a gente tem a oferecer. Hoje eu tenho um pedido a mais aqui para você, não é? Nós vamos ter aí o show de prêmios que eu falei para você. E Max, olha só, eu achei legal o show de prêmios, mas eu queria ajudar mais. Como é que eu posso colaborar mais com esse projeto a fim de uma maneira diferente, não é? Então, se você sentir no seu coração e achar que faz sentido, para nós estamos precisando de algumas doações aqui para conseguir fazer o show de prêmios acontecer. Porque eu falei lá que tem o primeiro, o segundo e o terceiro prêmio, mas durante o show de prêmios tem o que a gente chama das rodadas extras. Então tem mais prêmios a serem sorteados. E aí, se você quiser aí fazer a sua doação, nós estamos recebendo aqui a doação de liquidificador, ventilador, batedeira de bolo, churrasqueira elétrica, grill, micro-ondas, chapinha, panela de arroz elétrica, panela de pressão, cafeteira elétrica, qualquer um desses itens que você queira nos ajudar, novos, né, obviamente, para colocar aqui na rodada de prêmios, para nós será muito bem visto e muito bem-vindo, e a gente está precisando. Ou, se você quiser, você pode também fazer uma doação de R$100 em dinheiro para colaborar aí nos prêmios que a gente vai distribuir, tá bom? Então, às vezes você tem uma capacidade aí um pouco melhor, não é? E pode nos ajudar, será muito bem-vindo. Max, mas como que eu posso ajudar com menos? Ou eu queria fazer uma doação especial, avulsa, sem participar do show de prêmios, nada disso. Você pode fazer um Pix aqui pro CNPJ da Cantate, que é o 02 891 295 0001 69. Vou repetir, 02 891 295 0001 69. Esse é o Pix aqui da Cantate, e a sua doação, não importa o valor, R$1, R$2, R$10 ou R$1 milhão, será muito, muito, muito bem-vinda, tá bom? Dito isso, a gente vai aqui agora ouvir aqui essa música que fala muito de liderança também, não é? E tem tudo a ver com o tema que eu trouxe aqui hoje para conversar com vocês. E a gente vai refletir aqui durante a música sobre a liderança cristã. E quando a gente voltar, a gente vai continuar a nossa conversa aqui. E o que a gente pode aprender com essa escolha do Papa para a nossa vida cotidiana, não é? Eu quero trazer isso na reflexão para você, do seu papel como líder também, porque sim, você, independente da sua idade, profissão, da sua situação na vida, você influencia as pessoas ao seu redor. E a questão aqui é, qual é o tipo de influência que você está exercendo? E é essa reflexão que eu quero trazer aqui para o programa de hoje. Então a gente vai explorar juntos aqui as características de uma liderança inspiradora na fé, como que a gente pode trazer isso de maneira prática para o nosso dia a dia e como que a gente pode crescer também como líderes à imagem de Cristo, tá bom? Então fique aí agora com a música, já vá refletindo, meditando, se concentrando, e logo depois nós voltamos aqui com o próximo bloco do programa Fé em Sintonia, aqui na Cantate FM 104,5, a frequência do amor de Deus. Voltamos já já!
Nós estamos de volta aqui com o programa Fé em Sintonia e que bom ter você com a gente aqui nessa reflexão de hoje sobre liderança inspirada na fé, especialmente nesse momento em que a Igreja Católica aí recebe o novo Papa. Então, no primeiro bloco, né, nós falamos aí um pouquinho sobre como Jesus trouxe essa liderança pra gente, ensinando que o verdadeiro líder é, na verdade, aquele que serve, não é aquele que manda, não é? E agora eu quero aprofundar um pouquinho nesse tema, trazendo mais exemplos concretos e reflexões que podem nos ajudar aqui a crescer como líderes em nossos diferentes espaços de atuação. Como eu falei, não importa a sua idade, sua profissão, o que você faz, você influencia pessoas no seu dia a dia de alguma maneira. E a reflexão aqui é qual é o tipo de influência que você está exercendo nisso. Na minha experiência trabalhando com formação de líderes aí no mundo corporativo, eu vejo um fenômeno interessante. As empresas, elas estão cada vez mais buscando o que elas chamam de liderança humanizada. Ou liderança servidora, a gente pode chamar também, ou liderança consciente, como você quiser falar. Depois de décadas focando apenas no resultado a qualquer custo, muitas organizações, muitas empresas, elas perceberam que os melhores líderes são aqueles que, na verdade, conseguem equilibrar a busca por resultado com o cuidado genuíno pelas pessoas. E o mais fascinante de tudo isso é que quando a gente estuda o que Jesus nos ensinava sobre liderança há 2000 anos atrás, a gente vê que ele já mostrava esse caminho. Não é uma novidade. Na verdade, o que está acontecendo, como em muitas outras áreas, inclusive, é um retorno ao que eu vou chamar aqui de sabedoria original. Nós estamos retornando a beber da fonte original dessa sabedoria. A gente pode pensar juntos aqui em algumas características que nós possamos trazer, que são características essenciais de um bom líder à luz da fé cristã, à luz do catolicismo, à luz do que nós, como bons cristãos, acreditamos, não é? E deveremos viver, inclusive. Isso que eu vou falar aqui agora serve tanto para você pessoalmente, serve para a sua vida profissional, serve inclusive para a sua vida espiritual, não é? Nós falamos no programa passado do Ora et Labora, falamos bastante sobre essa questão de como o trabalho ele faz parte, né, da nossa vida cotidiana e como que a gente pode viver a fé durante o trabalho. E talvez esse programa de hoje ele complementa um pouco do que nós falamos na semana passada. O primeiro ponto que a gente pode trazer aqui é o ponto de humildade. Lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, versículos de 3 a 4, o Paulo, nos diz o seguinte. São Paulo nos diz o seguinte: não façam nada por rivalidade ou por vanglória, mas com humildade, considerando os outros superiores a si mesmos. Cada um não cuide apenas do que é seu, mas também do que é do outro. E olha só o poder disso, né? Um líder que tem humildade, ele reconhece os seus limites. Ele sabe que não tem todas as respostas e está aberto sempre a aprender com os outros. No mundo corporativo, no mundo das empresas, isso se traduz em líderes que não têm medo de dizer, por exemplo, eu não sei, ou eu preciso da ajuda de vocês, não é? Na família, são aqueles pais que admitem, por exemplo, quando erram, pedem desculpas aos filhos. Na comunidade como um todo, são aquelas pessoas que valorizam a contribuição de cada um, independente da sua posição ou do status que ela tem. Esse é um trabalho, inclusive, pessoal que eu tento fazer muito, que é me colocar nessa posição de humildade. Quando eu venho para vocês aqui, por exemplo, de alguma maneira, durante aqui o programa, eu estou exercendo um papel de liderança, que a gente chama de liderança situacional. Nessa situação aqui durante o programa, eu sou um líder, né? Podemos chamar de liderança situacional ou outros nomes que podem ter aí. Mas o que importa é que eu estou aqui com o microfone na mão, então eu tenho um certo papel de liderança. Quando eu chego aqui e falo para vocês, falo, pessoal, eu não sou o dono da verdade. Na verdade, sou cristão há muito tempo, me converti ao catolicismo recentemente. Falo para vocês que eu estou aqui, inclusive, para aprender junto, para ler, para errar. Vou falar alguma coisa aqui que pode soar errado. Quando eu me coloco nessa posição, a chance de eu me conectar com quem está aí do outro lado é muito maior. E nós, no nosso dia a dia, a gente também precisa demonstrar essa humildade. Como nos foi pedido ali
por Paulo no livro de Filipenses e como Jesus demonstrou também durante várias passagens aí das Escrituras que a gente vai falar inclusive mais à frente. Uma segunda característica que eu quero trazer aqui é o que a gente chama de empatia, não é? Jesus, se a gente olha a história dele, constantemente ele se colocava no lugar das pessoas, sentia as dores das pessoas, entendia as necessidades das pessoas. Ele demonstrou isso em inúmeras passagens. Uma, por exemplo, quando ele se compadeceu da multidão que o seguia, tá no livro do Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 6, versículo 34. Eram como ovelhas sem pastor, ele usa essa expressão. A empatia é aquela capacidade que a gente tem de verdadeiramente ou realmente querer ver o outro, de entender o contexto das dificuldades, dos sonhos. Aquela pessoa que exerce uma liderança empática ou aquela pessoa que tem empatia, ela não cria o julgamento precipitado, não é? Tem muito cuidado com os seus pré-conceitos, ou seja, aqueles conceitos que já existem. Não impõe soluções sem ouvir aquela pessoa que está do outro lado. Não desconsidera os sentimentos das pessoas e, ao contrário disso, cria o que a gente chama de conexões autênticas, baseadas no respeito, na valorização de cada indivíduo. E é isso que Jesus nos convida a fazer. É muito difícil a gente sentir o que o outro sente. Eu acredito que, às vezes, nem a própria pessoa sabe o que ela está sentindo. Mas ter empatia é você ter essa vontade de querer entender o que está do outro lado, sabe? É como se eu tentasse olhar o mundo pelos olhos do outro, ou me dispusesse pelo menos a fazer isso. E nosso mundo falta muito disso, né? Apesar de boa parte da população brasileira ser cristã, boa parte ser católica, nos falta muito esse trabalho de empatia e olhar realmente como Jesus nos pediu e como Jesus fazia, não é? Como Jesus nos mostrou quando ele esteve na sua passagem pela terra, o poder e a importância de praticar esse desejo genuíno de entender quem está do outro lado. E isso falta muito até nas nossas lideranças que nós temos hoje e que acaba refletindo no comportamento de todos os demais da população. Uma outra característica é o que a gente chama do serviço desinteressado, não é? Você servir sem o interesse de querer ter algo em troca. Nós falamos disso aqui já diversas vezes em diversos outros programas aqui. Tem a famosa cena, né, entre aspas aqui, do escalda-pés, onde Jesus lavou os pés dos discípulos. Só para você entender o contexto, isso era uma tarefa que era designada àqueles servos mais humildes na época. E Jesus faz isso para mostrar que liderar é servir. No livro de João, no capítulo 13, versículo 14 e 15, ele fala: se eu, o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei a vocês o exemplo para que vocês façam a mesma coisa que eu fiz. No dia a dia, isso significa você estar disposto de verdade ou disposta a arregaçar as mangas, fazer o que for preciso pelo bem dos outros, sem calculismo, sabe? Sem ficar pensando, o que eu vou ganhar com isso? É aquela pessoa que ajuda quando no trabalho, por exemplo, alguém está com prazo apertado e você vai lá e ajuda. É o pai que às vezes abre mão do descanso para cuidar do filho que está doente ou do filho que tem uma necessidade ali. É alguém que está dentro da igreja, por exemplo, chega mais cedo para preparar o ambiente. Isso é esse serviço desinteressado e que também está em falta, não é? A gente ainda está muito carente desse tipo de serviço, realmente. Que se soma, inclusive, com a próxima característica que eu trouxe aqui, que é a integridade. Jesus vivia o que pregava. Não tinha contradição nas suas palavras, em ação. Ou seja, o que ele falava, ele fazia. Ele falava do que ele fazia apenas. Ele não falava coisas e fazia outra coisa. No livro de Mateus, capítulo 23, versículo 3, ele critica os líderes religiosos que eram hipócritas, não é? E ele fala assim nesse trecho: façam e observem tudo o que eles dizem, mas não imitem as ações deles, porque eles falam, mas não praticam.
Quem pratica essa liderança íntegra desperta confiança nas pessoas. As palavras têm peso porque elas são confirmadas pelas atitudes. No ambiente de trabalho, é aquele líder que não pede aos funcionários nada que ele mesmo não esteja disposto a fazer, por exemplo. Na família, são aqueles pais que vivem os valores que ensinam para os filhos. Na igreja, são aquelas pessoas que praticam a fé que professam de verdade. Falamos disso muitas vezes aqui no programa. A próxima característica é a coragem. Especialmente coragem para tomar decisões difíceis. Jesus, como nosso exemplo de liderança, não fugia dos conflitos que eram necessários. Quando era preciso, por exemplo, confrontar injustiças ou corrigir o rumo, ele fazia isso com muita firmeza, mas com amor. A verdadeira liderança exige essa coragem da gente para dizer não quando necessário, para estabelecer os limites, para defender o que é certo, mesmo quando isso não é popular nas pessoas. Pensando no nosso tema do momento, não é, que é o Papa, a gente percebe como que essa combinação de características é essencial. Ele precisa ser uma pessoa humilde para reconhecer, por exemplo, que a igreja é maior que ele e que está a serviço de uma missão maior. Ele precisa ter a empatia para compreender as realidades culturais e sociais que no mundo inteiro são muito diversas. Esse espírito de serviço para se dedicar integralmente à missão e a integridade para dar o testemunho da fé que ele proclama. A coragem para guiar a igreja em tempo de desafios e de transformações. E como que a gente traz isso na nossa vida? Não é? Eu dei alguns exemplos aqui no trabalho, na família, na igreja, mas vamos falar de uma maneira mais concreta. Por exemplo, se você é pai ou é mãe, como eu sou fresquinho aqui, já contei para vocês, a liderança servidora, ela se manifesta quando você, por exemplo, não apenas dá ordem aos seus filhos, mas ajuda ele a crescer. Quando você ouve as preocupações, quando você dá o exemplo dos valores que você quer transmitir. Se você trabalha em equipe, mesmo sem ser o líder daquela equipe, por exemplo, você pode liderar pelo exemplo. Quando chega no horário, quando colabora com os colegas, quando reconhece o mérito das outras pessoas, quando assume responsabilidade pelos erros. Isso é ser cristão no ambiente de trabalho. Falamos disso na semana passada. Se você participa de uma pastoral da igreja ou um grupo da igreja, você exerce a liderança cristã ali quando, por exemplo, você acolhe os novos membros, quando você valoriza os dons de cada um, quando busca servir sem querer ser o aparecido ou aparecida, né? Fica querendo aparecer ali só. E até na nossa relação com nós mesmos, a gente precisa dessa liderança interior. Ter clareza sobre quais são seus valores, tomar decisões alinhadas com a nossa fé, estabelecer esses limites do que é saudável, do que não é saudável. Isso é essa liderança aqui com a gente também. Muitas vezes a gente tem na nossa vida pessoas que passam e que são exemplos de líder. Talvez você se lembre aí de um professor que às vezes ele não só ensinava a matéria para você, mas se importava com cada aluno, acreditava no potencial dessas pessoas, inspirava essas pessoas para darem o melhor. Isso é um exemplo de como a gente pode liderar em qualquer posição. Então não importa a sua posição no trabalho, o que importa é liderar, se eu pudesse resumir, mais do que tudo, é você influenciar as pessoas de alguma maneira, não é? E antes da gente ir aqui pro intervalo, eu quero propor uma reflexão baseada nisso. Pensa aí numa situação da sua vida em que você precisa exercer essa liderança. Pode ser no trabalho, na família, em um grupo que você faça parte, ou até mesmo a liderança de si mesmo, como eu falei. E aí faça essa pergunta para você. Como Jesus lideraria nessa situação? Qual exemplo ele me daria disso? Vamos levar essa pergunta aqui para o intervalo e na volta a gente vai falar sobre essas atitudes práticas que a gente pode desenvolver para que a gente possa crescer como líderes à luz da nossa fé e como que a escolha de um novo Papa pode inspirar a gente nessa jornada. Então continue aqui comigo no programa Fé em Sintonia. Voltamos já aqui na Cantate FM 104,5, a frequência do amor de Deus. Já voltamos.
Buenas, estamos de volta aqui para o nosso último bloco aqui no Fé e Sintonia de hoje e a gente continua com a nossa reflexão sobre liderança na fé, não é? Como é que a gente se inspira aí por esse momento histórico que estamos vivendo da escolha de um novo Papa. Então, nos 2 primeiros blocos aqui, nós conversamos sobre esse modelo de liderança que Jesus nos apresenta, baseado no serviço, na humildade, no amor, e sobre as características essenciais de um líder cristão, que eu comentei com vocês no bloco passado, que são elas humildade, empatia, serviço desinteressado, integridade e a coragem. Agora, eu quero trazer essa reflexão para um lado mais prático, como a gente sempre faz aqui. Max, legal, bonito isso, mas como é que a gente pode desenvolver essas qualidades durante a nossa vida do dia a dia, o nosso cotidiano? Como que a gente pode crescer como líder, independente da minha posição, do meu papel social, do meu cargo, do meu trabalho, das coisas que eu faço? Como é que eu posso desenvolver essa liderança? Eu fiz uma lista aqui de algumas atitudes práticas que a gente pode exercitar para que a gente consiga desenvolver essa liderança inspirada em Jesus. E eu vou discutir algumas delas aqui com vocês. Então, primeiro, a importância da gente cultivar o conhecimento. Todo bom líder precisa ter um conhecimento claro, quais são as suas forças e quais são as suas fraquezas. Lá no livro, no Evangelho de Jesus segundo Lucas, no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 41 e 42, Jesus ele nos alerta sobre a incoerência de querer corrigir os outros sem olhar para os nossos próprios defeitos. Ele diz assim: porque você vê o cisco no olho do seu irmão e não percebe a trave que está no seu próprio olho. Aí tem um pedacinho ali e tem um último trecho que diz assim: hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, na prática, de maneira direta, o que a gente precisa fazer? Fazer o que a gente chama, do exame de consciência. Reservar aquele tempo diário para a gente pensar e se perguntar: como que eu agi hoje? Quais os valores que eu demonstrei nas minhas decisões? O que eu posso melhorar? Essa humildade para reconhecer os nossos limites é o primeiro passo para a gente avançar nesses limites, para a gente superar isso. Uma segunda característica, na verdade uma segunda ação que eu trouxe aqui, é a arte da gente aprimorar o que é chamado de escuta ativa ou escuta assertiva. Jesus talvez é o maior exemplo da humanidade de alguém que sabia ouvir. Quando a história da mulher samaritana, que a gente conhece muito bem, encontrou com ele no poço, ele não começou dando um sermão para ela, mas ele começou com uma conversa, ouvindo com atenção, respeitando o que ela tinha a dizer. E um bom líder, e essa é uma coisa que eu aprendi há alguns anos atrás e que eu trabalho para aplicar na minha vida muito. Um bom líder, ele ouve mais do que ele fala. Tem até uma brincadeira, uma piadinha que fala que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, E tem uma razão para isso. Não é? Tem uma razão para isso. A sua avó talvez falava de um outro jeito um pouco mais mal educado, A minha avó falava que quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Não é? Mas na prática, o que isso quer dizer? Que na próxima conversa que você for ter com alguém aí, se desafie a ouvir sem interromper a pessoa que está ali. Fecha a boca, por mais que dê aquela vontade no estômago de você falar, só ouça. Ouça, faça perguntas que você consiga demonstrar ali o interesse genuíno pelaquela pessoa que está ali falando e presta atenção como que isso muda a qualidade da conversa, a qualidade dessa interação que você está tendo ali com a pessoa. Muda, inclusive, o comportamento da outra pessoa. É muito doido isso, não é? Disse que a melhor maneira da gente mudar o comportamento de alguém é mudando o nosso primeiro. E talvez aqui seja um bom desafio para você começar, não é? Na próxima conversa, faça o desafio a você mesmo de ouvir mais do que falar. Eu, inclusive, uso de recursos tecnológicos para isso. Eu faço muita reunião online
E eu tenho um aplicativo aqui que ele vai me mostrando, monitorando o tempo que eu tô falando e o tempo que a outra pessoa tá falando na reunião. A minha meta pessoal, compartilhando aqui com vocês, é 80-20, ou seja, eu ouvir 80% do tempo e falar apenas 20% quando necessário. Uma próxima atitude aqui, baseado no que nós falamos no segundo bloco, é a gente trabalhar de verdade, desenvolver essa empatia aqui. Inclusive a escuta ativa é um bom início para começar esse desenvolvimento de empatia. Jesus, ele se compadecia das pessoas, né? Como eu já falei anteriormente, ele tinha esse hábito de sentir as dores, de entender as lutas que estavam ali. Aquele trecho que eu citei para você do livro de Mateus está no capítulo 9, no versículo 36. Eu trouxe ele aqui agora. Ele fala assim: vendo as multidões, Jesus teve compaixão, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Não é? Então, antes da gente julgar alguém por uma atitude que eu não entendo, às vezes que não faz sentido para mim, para e se pergunta: o que essa pessoa pode estar vivendo que eu não sei, que eu não tenho nem ideia, que eu não estou percebendo? Quais são os desafios será que essa pessoa enfrenta? Como que eu me sentiria no lugar dela? Só fazer essas reflexões, ou ter esse entendimento de que essas reflexões são necessárias, vão te ajudar nesse início desse trabalho de desenvolvimento de empatia. A empatia começa no fato de você querer, de maneira intencional, com intencionalidade, entender a pessoa que está do outro lado. Porque, como a nossa avó, as minhas, né, já não estão aqui, elas falavam, talvez a sua fale, o que um não quer, dois não briga. Então, eu preciso querer entender a outra pessoa de verdade antes de qualquer outra coisa. Se eu não entendo que isso é importante, não vai acontecer. E a gente está vendo aqui o exemplo de que Jesus nos ensinou isso. De maneira direta ou indireta, ele nos ensinou isso, não é? Um próximo item é a gente, de novo, com intencionalidade. Tudo que eu tô falando aqui para você hoje, de maneira prática, exige essa intencionalidade, essa intenção, esse querer fazer de verdade. Praticar esse reconhecimento sincero. Jesus sabia muito valorizar as pessoas. Ele, por exemplo, ali em Mateus, no capítulo 15, ele elogia a mulher da Cananeia. Lá no livro de Marcos, capítulo 12... ele fala da generosidade da viúva pobre. Em Lucas, capítulo 10, ele fala da dedicação de Maria de Betânia. Então, esse reconhecimento sincero, o que ele faz? Ele motiva e ele fortalece as pessoas. As pessoas gostam. Nós, pessoas, eu imagino que você que está do outro lado também é uma pessoa, nós gostamos de receber, de sermos percebidos pelas pessoas de alguma maneira. Desde que seja de maneira sincera, né? Porque não adianta nada a gente ser falso, porque eu brinco, né, que a falsidade, ela deixa cheiro. A gente consegue perceber, sentir o cheiro da falsidade no ar. E não é isso que eu estou falando aqui. Então hoje, por exemplo, quando você encontrar algo que você, genuinamente, que você perceba que mereça esse reconhecimento nas pessoas que estão próximas a você aí, fale de verdade, de maneira específica. Não um elogio genérico, não é? Mas algo que mostre que você ali realmente está observando e valoriza o outro. Você conheça ou não essa pessoa, não importa. Mas quanto mais genuíno for, mais impactante é para quem está recebendo. Às vezes o fato de você parar, por exemplo, elogiar alguém que está fazendo um serviço próximo a você, alguém que você não conhece, mas que você viu ali, genuinamente você achou o serviço daquela pessoa importante, ou você gostou, muda o dia daquela pessoa. E isso eu acredito que é ser cristão, sabe? Praticar isso de alguma maneira, criar essas mudanças, fazer essas intervenções positivas na vida das pessoas, que não nos custa nada, muitas vezes, como esse exemplo que eu dei, isso é muito do que é ser cristão, na minha visão. Um outro item é, muitas vezes nós achamos que a gente tem que fazer tudo, nós somos os donos da verdade, só a gente consegue fazer as coisas certas. Eu falo isso por mim, né? Esse item que eu vou falar aqui é um item que eu tenho um desafio pessoal muito grande em exercitá-lo, e até talvez essa seja a principal razão dele estar nessa lista, que é algo que é muito importante. Eu falo muito sobre isso
nas empresas que eu visito por aí. E Jesus nos ensina isso, não é? Delegar com confiança. Jesus confiou nos discípulos dele e deu a eles responsabilidades muito importantes. Tem um trecho ali em Lucas, no capítulo 10, que conta a história que ele envia 72 discípulos em missão e dando-lhes autoridade para pregar e para curar. E um líder eficaz, ele sabe que não pode fazer tudo sozinho. E ele investe esse tempo para desenvolver as pessoas, confiando nelas, delegando aquilo que pode ser delegado. De maneira prática, o que a gente precisa fazer no nosso dia a dia é, por exemplo, encontra uma tarefa que você costuma centralizar aí que poderia alguma outra pessoa fazer e deixa essa pessoa fazer de maneira clara, dando apoio, confiando no processo e reconhecendo os resultados. Mesmo que sejam resultados diferentes daquilo que você faria, muitas vezes você vai encontrar pessoas que vão fazer melhor do que você faria. Eu tenho várias histórias aqui pessoais onde isso aconteceu. Um ponto muito importante também para exercermos essa nossa liderança cristã no nosso dia a dia é a gente estar aberto a receber o nome bonito, né? Que se fala aí que é o feedback. O que é receber feedback? É você saber ouvir das pessoas críticas num bom sentido, não é? Mas ouvir o que elas têm a dizer sobre o que você fez, sobre uma ação específica, sobre o seu comportamento específico. E também saber falar para as pessoas quando necessário esses feedbacks, dar esses feedbacks, ou seja, falar para elas o que poderia ser melhor, o que poderia ser diferente naquele comportamento, naquela ação específica. Jesus nos ensinou isso também. Jesus sabia corrigir com muito amor. Por exemplo, no trecho de Pedro, quando ele tentou dissuadir ali Pedro a seguir para Jerusalém, onde ele seria crucificado, Jesus corrigiu Pedro firmemente, mas sem quebrar essa relação. Da mesma forma, isso está lá no livro de Mateus, no capítulo 16. Da mesma forma, Jesus aceitava ser questionado e respondeu, por exemplo, com muita paciência, né, as dúvidas ali de Tomé. Isso está lá no livro de João, no capítulo 20. Meu convite a você, por exemplo, se você quer exercitar isso, colocar aí na prática, foca no comportamento específico e qual foi o impacto que esse comportamento teve quando você for falar para alguma pessoa e não na pessoa diretamente. Por exemplo, você pode usar frases como quando isso acontece, o efeito é tiriri, tiriri, tiriri. Em vez de você usar você sempre ou você nunca, essas generalizações muitas vezes elas não funcionam. E na verdade só fazem gerar mais confusão na cabeça das pessoas. E ao receber um feedback, é importante que a gente respire fundo, agradece, reflita, né? Faça a sua reflexão, antes de querer apenas se defender, não é? Que é um comportamento muito comum. E para isso, a gente precisa ter uma característica que é a próxima que eu vou falar aqui, que está muito na moda de ser falada, mas a gente vê que isso vem lá dos ensinamentos de Jesus, que é um negócio chamado inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Nada mais é do que a gente ter o domínio sobre as nossas emoções. Eu não gosto de usar a palavra controle, porque eu acredito que a gente não consegue controlar as emoções a fundo, mas a gente consegue dominar as reações que nós teremos ao sentir alguma emoção. Jesus, para mim, é o maior exemplo de uma pessoa que conseguiu ter o pleno domínio sobre as emoções dele. Então, ele sentia raiva, ele sentia tristeza, ele sentia alegria, mas nunca era dominado por elas, não é? Quando ele estava com muita angústia, ele ia até... tem um trecho, né, que conta ali que ele estava no Getsemane e muito angustiado, e ele foi buscar forças na sua oração, não é? Isso é uma das coisas mais importantes e é base para que tudo o restante que eu falei aqui consiga funcionar. Se a gente não tem a inteligência ou esse domínio das nossas emoções, a gente vira refém das emoções, né? Muitas pessoas têm o que a gente chama, todos nós na verdade temos algo chamado gatilho. O que é o gatilho? É aquilo que dispara algo em você, que faz com que você se sinta de alguma maneira. Essas situações, elas normalmente trazem reações muito fortes na gente, seja a reação
de raiva seja uma reação explosiva, uma reação mais introvertida, não é? Onde eu quero ficar pra dentro ali, ficar mais triste, talvez, tristeza. E é muito importante que quando a gente se depara com alguma situação como essa, a gente para antes de reagir, respira, tenta entender o que está sentindo, e aí de maneira intencional e consciente eu escolho como eu vou responder aquilo. Isso é inteligência emocional. E assim, obviamente, é muito mais fácil falar do que fazer, tá bom? Muito mais fácil falar do que fazer. Então, esse é um trabalho que exige treinamento, não é? Exige que você pratique isso. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar, e eu acredito que quanto melhor nós estamos na gestão da emoção, Deus vai nos desafiando com emoções que talvez a gente ainda não conheça, né? E também é uma das minhas lutas diárias aqui, não explodir, não reagir apenas, né? Há uma diferença entre reagir e responder, e eu gosto de falar que a pessoa que ela tem aquela inteligência emocional, ela aprende como responder às situações e não reagir às situações. Reagir é aquele jeito que você faz sem muito planejamento, você vai e simplesmente faz quando vê, já fez, né? E responder é quando você para, pensa, reflete antes de fazer algo. Isso é inteligência emocional. Líderes, assim como a gente tem aqui o exemplo de Jesus, quanto mais maduros, quanto melhor líder, mais inteligência emocional esse líder tem, não é? Com isso, a gente vira exemplo, que é o próximo item que eu trouxe aqui, não é? A gente cuidar do que a gente é exemplo, não é? Eu já falei aqui, Jesus vivia aquilo que ele pregava, não é? Tem um trecho lá no livro de João que eu comentei aqui com vocês, não é? Que depois de lavar os pés ele comenta: eu dei a vocês o exemplo para que vocês façam a mesma coisa que eu fiz. Você está sendo exemplo daquilo que você defende, não é? Daquilo que você fala. Você está sendo exemplo daquilo que a gente ouve na missa de domingo, não é? Quando nós estamos lá, nós estamos sendo esse exemplo. Essa é a pergunta, não é? E talvez uma maneira concreta da gente colocar isso em prática é entender um valor, aquilo que uma crença, algo que eu acredito muito, que eu sinto, que eu considero ser muito importante, por exemplo, honestidade, respeito, generosidade, e pensar em formas de maneira concreta mesmo que eu possa exemplificar esses valores, essas crenças de maneiras reais na minha vida cotidiana, não é? O exemplo, ele vai falar sempre mais alto do que as palavras. Tem uma frase, né, um jargão que diz que a palavra motiva, mas o exemplo ele arrasta. E Jesus é o maior exemplo que nós temos de todos os tempos disso, não é? Veja, 2000 anos se passaram e nós estamos aqui falando dele. Existe antes e depois dele, literalmente, não é? No calendário, antes e depois dele. Olhando só para a figura como homem, nem entrei aqui no mérito da figura espiritual, não é? Ou eles como sendo aí da Trindade, né? Sendo Deus também aqui. Então, ele como pessoa é o maior exemplo pra gente. A gente tem que seguir esse exemplo. Como que você pode ser exemplo sem se comparar a Jesus? Não é esse o intuito, mas como você pode ser exemplo para as pessoas daquilo que você prega, do cristão que você é? Essa é a minha pergunta. Quando a gente entende isso, a gente desenvolve uma capacidade de inspirar as pessoas, assim como Jesus fazia. Jesus inspirava as pessoas com as palavras e com as ações. Então, por exemplo, ele sabia como contar boas histórias que tocavam o coração das pessoas, que elas entendiam porque era na linguagem delas e que o coração delas se iluminavam, a mente ficava conectada, não é? Com as parábolas, por exemplo. Você sabe criar ou inspirar as pessoas de alguma maneira? Quando as pessoas olham para você ou escutam aquilo que você está falando, elas se sentem inspiradas de alguma maneira? Né? As nossas histórias são histórias que têm um poder especial de se conectar e transmitir esses valores e motivar mudanças positivas na vida das outras pessoas. Veja que durante o programa eu conto muitas histórias para vocês. O meu objetivo aqui é, de alguma maneira, inspirar alguém que está aí do outro lado
a estar mais próximo ao evangelho, a talvez viver uma conversão, como eu vivi recentemente. Isso é o poder da inspiração de bons líderes, não é? E por último, mas não menos importante, é essencial que a gente cultive essa vida espiritual. Jesus dava o exemplo de frequentemente se retirar para rezar. Tem muitos trechos, né, na história, nos evangelhos mesmo, que contam como ele fazia isso, para estar em comunhão com o Pai. E a liderança de Jesus, a gente pode dizer que ela era alimentada por essa conexão espiritual. Você faz isso? Você tem o seu tempo em silêncio? E eu já comentei aqui, inclusive no programa anterior, não é? Que esse é um dos meus maiores desafios também. Nesse mundo tão barulhento, a gente pode até fazer um programa sobre isso. Nesse mundo tão barulhento que a gente vive, como que a gente pode trazer esse silêncio da oração, da leitura, da palavra, dessa conexão, dessa relação com Deus, pois a gente sabe que é Ele quem nos guia, quem nos fortalece e quem nos inspira. Esses são alguns exemplos de práticas aqui que podem transformar a nossa maneira de liderar de novo, seja na família, no trabalho, na comunidade, na igreja, qualquer outro espaço. E é muito legal pensar que quando os cardeais lá se reúnem para escolher o novo Papa, eles estão essencialmente buscando alguém que encarne essas qualidades de liderança cristã que eu comentei aqui hoje. Eles buscam um pastor que tenha humildade para servir, empatia para compreender as necessidades do povo de Deus, coragem para enfrentar os desafios do nosso tempo, integridade para dar testemunho da fé, daquilo que a igreja prega. E esse processo de escolha do Papa, que a gente chama de conclave, ele nos ensina algo muito importante sobre liderança. E ela não é sobre popularidade ou aquele carisma, não é superficial, mas é sobre o discernimento profundo e guiado pelo Espírito Santo. É uma busca pelo bem maior e não por interesses pessoais apenas ou políticos. E isso se aplica, gente, em todas as áreas das nossas escolhas de líderes, desde a eleição de um presidente, de um prefeito, a seleção de um coordenador de uma pastoral ou de um gerente de um projeto. A gente precisa olhar além das aparências, além das promessas e saber fazer essa diferença, né? Discernir ali quem realmente tem essas qualidades essenciais para liderar com sabedoria e com amor. Mas, acima de tudo isso, o que a escolha de um novo Papa nos lembra é que todos nós somos chamados a liderar de alguma forma. São Francisco de Assis tem uma frase dele que diz, né? Pregue o evangelho em todo tempo, se necessário use palavras. Cada um de nós, pelo testemunho da nossa própria vida, pela maneira com que a gente trata os outros, pelas escolhas que a gente faz, nós estamos influenciando as pessoas ao nosso redor. E a questão é, que tipo de influência você está exercendo? Que tipo de influência nós estamos exercendo aqui, não é? Para a gente fechar aqui esse nosso programa de hoje e essa reflexão, eu quero deixar aqui uma passagem que está lá em 1 Pedro, no capítulo 5. E ela fala diretamente aos líderes das comunidades, mas que pode inspirar aqui a todos nós nesse aspecto de liderança. Apacentem o rebanho de Deus que está sob os cuidados de vocês, mas não por obrigação, e sim de livre vontade, como Deus quer. Não por ganância, mas por dedicação. Não como dominadores daqueles que estão aos seus cuidados, mas como modelos para o rebanho. E quando aparecer o pastor supremo, vocês receberão a coroa de glória que não murcha. Que nós todos aqui possamos ser líderes assim, né? Não por obrigação, mas por amor. Não por interesse, mas por dedicação. Não para dominar, mas para servir. E que o novo Papa, que já foi escolhido, quando você aí estiver me ouvindo, possa nos inspirar com seu exemplo de liderança servidora. Eu deixo aqui, para fechar, um desafio para você levar aí para a semana. Escolha uma dessas 10 práticas que eu mencionei aqui antes e aplique ela de maneira intencional nos próximos dias. Uma ou mais, né, se você quiser. E observa como isso impacta nas suas relações, na relação com o ambiente, na relação com as outras pessoas. E se você quiser, você pode até compartilhar essa experiência com a gente aqui no WhatsApp da Cantate. Tá bom? Muito obrigado você aí por ter ficado comigo até agora, aqui no programa Fé em Sintonia. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que nós juntos possamos, cada um aqui ao seu modo, sermos líderes que refletem o amor
e a sabedoria de Cristo por esse mundão. Que Deus abençoe muito aí ao novo Papa, que nós possamos orar aí por ele, não é? E pela nossa igreja, pelos fiéis e pelo mundo, que nós estamos precisando de muita oração. Seja o líder que você quer ver aí, faça a diferença na sua comunidade, faça a diferença na sua casa. É isso que Deus espera de você. Bom, nos falamos então no próximo sábado, se Deus quiser, em mais um programa Fé em Sintonia, aqui na Cantate FM 104,5, a frequência do amor de Deus. Fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.